meus queridos, estamos de volta no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a crise de 29 dos Estados Unidos. Um problema de crack, a Bolsa de Valores de Nova York, que acabou gerando um tremendo problema no mundo inteiro. Até aqui no Brasil a gente sofreu as consequências. Eles não compravam mais o nosso café, a gente teve que queimar café para poder manter o preço lá no alto. Foi uma política de Getúlio Vargas na época. Mas a gente vai falar sobre vários problemas que enfrentaram os norte-americanos nesse período, chamado de crise de 29. Vamos lá? Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, se puder aí curte o vídeo, comenta alguma coisa pra gente seguir adiante, com muito privilégio aí por você, valeu? Vamos lá? Vamos começar o nosso vídeo? Foi! Bom pessoal, para a gente entender um pouco dessa economia norte-americana nesse período, a gente tem que entender que foi um período conturbado após a Primeira Guerra Mundial. Os países europeus eles estavam arrasados com tudo aquilo que tinha acontecido no pós-guerra. Muitos desses países precisavam se reconstruir e foi aí que os Estados Unidos se deram bem, patrocinando, por exemplo, a Alemanha, a reconstrução desse país no momento em que eles tanto precisavam. Quer dizer, os Estados Unidos têm um território extremamente preservado. A guerra não atingiu a sua região. Os países europeus estão se reconstruindo. É uma coisa a se pensar. Uma outra questão era que a doutrina Monroe considerava toda a América Latina uma zona de influência. Essa zona de influência ajudou os Estados Unidos a se fortalecerem nessa economia mundial e se tornarem essa grande potência. Na verdade, o papel dos Estados Unidos nessa guerra foi emprestar dinheiro para esses países, vender produtos e vender armas. Nenhum problema foi causado no seu território. Os anos 20 foram muito intensos para a economia dos Estados Unidos. Por um lado, aquele otimismo na produção de utensílios e aquela ânsia de provar para todo mundo que eles eram os melhores, tanto na produção científica quanto no resultado dessa produção científica diretamente na indústria, no comércio, naquilo que se pode comercializar, o que é consumível. Esse estilo de vida, pelos historiadores, é considerado American Way of Life. É o chamado modo de vida americano, de tentar mostrar a sua capacidade de consumir, a sua capacidade de exceder os limites, por usufruir da vida. Isso desencadeou um tipo de política interna que gerava um certo tipo de consumo exacerbado, o chamado consumismo. Esse consumismo varia desde gêneros alimentícios até roupas, acessórios e qualquer tipo de coisa que possa ser algum tipo de reflexo da posição social que aquele indivíduo integra. Geralmente, ele quer parecer muito mais do que aquilo que ele é. Essa filosofia de vida valoriza muito mais o ter do que o ser, porque afinal, o que se está colocando em xeque aí não é o desenvolvimento pessoal de alguém, não é a desenvoltura intelectual, psicológica, a capacidade de se sociabilizar. Não, o que está sendo considerado é aquilo que você pode proporcionar para alguém em níveis econômicos. Qual tipo de influência que você exerce na comunidade, na sociedade? Qual vantagem que você pode dar para alguém? É isso que as pessoas veem, aquilo que você tem. Mas tudo que é bom dura pouco. E assim que os países europeus começaram a dar sinais de que sua economia estava em recuperação, logo os Estados Unidos começaram a descer desse clima de euforia, aquele clima de consumo. Muita coisa mudou daí para frente. Algumas medidas radicais foram tomadas por parte dos norte-americanos para tentar conter a inundação de produtos de fora na sua economia. É uma espécie de protecionismo, tentando valorizar aquilo que era produzido internamente. Mas, diante disso tudo, a indústria não cessou sua produção. E isso que gerou uma grande crise. Essa crise de superprodução acabou inundando o mercado de certos produtos que já estavam saturados. O primeiro resultado notável e óbvio é a queda do preço desse produto que vai ser comercializado, já que está muito menos valorizado porque o mercado está inundado deles. O que vai acontecer? Ele vai descer de valor, então já não vai ser um bom negócio comercializar aquilo, gerando um acúmulo daquele produto, já que a indústria não parou de fabricar. Para esse caso, explicando diante de uma economia capitalista,
nós nos remetemos à lei da oferta e da procura. Quanto mais aquele produto é abundante no mercado, o preço dele vai ser muito mais barato. Quando aquele produto passa a ser escasso e uma procura passa a ser muito grande, ele passa a ter um valor maior no mercado. Então, quanto mais oferta você tem, você diminui o valor. Quanto menor essa oferta, maior o valor. Maior a procura, e esse produto não tem uma grande oferta no mercado, você vai ver o valor dele crescer. E o que aconteceu diante da indústria norte-americana é que existia uma grande quantidade de produtos do mercado e ninguém mais queria comprar. O que aconteceu? O valor desse produto despencou e gerou uma crise gigantesca. O crash da Bolsa de Nova York estava decretado. Economia é assim, ela pode estar lá em cima em um momento e daqui a pouco ela descer. O mundo inteiro foi afetado. Por quê? Diversas economias dependiam do mercado consumidor norte-americano. Se eles param de comprar, o mundo inteiro entra em colapso. Então vocês vão ver diversos países também entrando inteiramente nessa crise, como é o caso do Brasil, que eu falei anteriormente. O Brasil também vai embarcar nessa crise, por conta da dependência do mercado consumidor de café dos Estados Unidos. Para sair dessa crise, Eleanor Roosevelt inventou uma ideia que poderia dar certo. Para ele, o chamado New Deal, ou pra gente, o Novo Acordo, determinava novos momentos para os Estados Unidos. Era a percepção de que a economia do capitalismo ela precisava de uma mãozinha extra para começar a funcionar. E foi aí que o Estado apareceu e começou a colocar ordem na casa. As obras de infraestrutura foram assumidas pelo Estado. Então tudo aquilo que diz respeito à infraestrutura das estradas, das pontes, daquilo que envolve a manutenção de uma estrada, aquilo que envolve a manutenção das idas e vindas dentro de uma cidade, o Estado vai tomar conta e vai tentar coordenar para o melhor funcionamento dessa cidade. A atuação dos sindicatos vai ser essencial. Esse incentivo a esses sindicatos vai determinar uma nova ala de diálogo entre os trabalhadores. Um outro avanço foi a proibição do trabalho infantil e a legislação para o trabalho feminino. E também agências reguladoras que funcionassem não só no campo como na cidade, nas indústrias. A concessão de crédito também para pequenos agricultores, pequenos empresários, vai também dar uma movimentação nessa economia. E uma previdência social, que dava seguros aos trabalhadores, uma garantia aos idosos que pudesse de alguma forma pensar que lá na frente eles teriam algum tipo de auxílio para poder continuarem a vida mesmo sem trabalhar. Uma outra questão foi a diminuição dos postos de trabalho. O tempo trabalhado em cada posto aumentava a proposta de emprego. Então quando você tem trabalhadores trabalhando em menor quantidade de horário, você abre mais vaga para outros trabalhadores. E isso vai crescer, a quantidade de gente trabalhando, e essa empregabilidade do governo de Roosevelt vai trazer bons números para sua reputação. Estão vendo isso aqui? Uma cerveja com, talvez aqui, 5% de teor alcoólico. Isso aqui é uma bebida que é proibida para menores de idade, E nós sabemos que existe uma legislação para isso, mas nem sempre foi assim, principalmente nesse período que a gente vai falar agora nos Estados Unidos. Meus amigos, essa bebida, a bebida alcoólica, nos Estados Unidos entre 1920 e 1933, uma máfia circulou em torno de bebida alcoólica de maneira ilegal, visto que a lei seca proibia a fabricação e a distribuição de qualquer tipo de bebida alcoólica. Não havia mais produto no mercado. As pessoas circulavam sem saber o que comprar. Elas precisavam de bebidas alcoólicas. E isso fazia com que elas se misturassem umas com as outras. E nada de bebida. Era o caos total. Por conta dessa proibição, consumo e da distribuição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, muitos gangsters ganharam as ruas e ganharam essa criminalidade, praticando esse ato ilícito, que é a comercialização de bebidas alcoólicas. É um período marcado com muita violência. Muitos deles iam ao embate com a polícia ou mesmo com sua competição local. Quem nunca ouviu falar em Al Capone, hein?
Quem nunca ouviu falar na máfia italiana? Eles dominavam a área nessa época. E isso foi um fator muito interessante para a gente pensar em como a Depressão de 29 desencadeou um sistema de contrabando que dava subsistência a diversas famílias que trabalhavam nas partes mais baixas a partir do comércio desse produto ilegal. Durante isso, pessoal, nos Estados Unidos, nos anos 20, nós podemos perceber que havia uma intenção muito grande de promover a cultura norte-americana, né? Os grandes espetáculos na Broadway, né? O jazz em alta, muitos movimentos falando sobre a arte, sobre a música, né? O cinema norte-americano começando a dar seus pontapés iniciais. Então os Estados Unidos fizeram com que esses anos 20 fizessem muito essa cabeça mundial de ter um estilo norte-americano de vida, né? Era uma propaganda daquele governo. O American Way of Life é conhecido até hoje como uma das maiores propostas de propaganda de uma cultura nacional. Por hoje é isso aí, galera. Muito obrigado quem ficou assistindo até o final. A gente vai se ver daqui a pouco. Um abração. Quem puder, fique